Olá, gente, estou de volta para mais um momento de reflexão da Palavra de Deus. E hoje eu quero falar um pouco sobre a misericórdia de Deus, a graça de Deus sobre as nossas vidas. Eu estive falando nos vídeos anteriores sobre a queda humana, as mortes por consequência do pecado, a morte física, a morte espiritual e a morte eterna, né? Também eu comentei sobre a degeneração do ser humano, né? Porque nós, quer dizer, os primórdios da raça humana estavam em Adão, em forma de semente. Então, quando Adão pecou, ele sofreu a degeneração, né, da natureza. De santo por natureza, Adão e Eva se tornaram pecadores por natureza. Então, como filhos de Adão, todos os primórdios que estavam como semente em Adão sofreram a degeneração. Por isso, todas as crianças, desde a primeira criança que nasceu no mundo, desde Caim, que foi a primeira criança que nasceu no mundo, até hoje, todas as crianças, né, que nascem, todos nascem contaminados com o pecado. O pecado é como uma sementinha dentro de nós, que ela vai crescendo e vai produzindo frutos, né? A criança, conforme vai crescendo um pouquinho, ainda de pequenininho, a gente já vê as consequências do pecado na vida da criança, né? Agora mesmo estou observando o meu netinho, né? O meu netinho bebezinho, fez 1 ano há pouco, agora ele já está andando, correndo para todo lado, mas tem hora que ele já quer, sabe, já mostra as unhas já. De vez em quando ele começa, fala não para ele, começa a querer bater o pé, querer fazer birra. Olha só, um bebezinho, não tem 2 anos ainda, né? Então, nós já vemos de criancinha, de pequenininho, as consequências desse pecado, dessa contaminação, né, de Adão em nós. Mas o que vamos comentar hoje é sobre as providências de Deus, né? A providência gloriosa de Deus para nos livrar do pecado, porque com o pecado ninguém entrará no reino de Deus. Como eu disse, nenhum bebê entrará no céu sem a obra da redenção de Cristo, porque no céu não entra pecado, nenhum tipo de pecado, seja pecado da prática ou seja pecado por natureza, né? Apenas se morre uma criança sendo ainda bebezinho, ela vai entrar no céu, é salva, mas ela vai entrar pela obra de Cristo. Ela não tem entendimento ainda, então ela é salva pela inocência, mas ela só entra no céu por causa da obra de Cristo. Porque, como eu disse, pecador pela prática do pecado ou não é pecador, né? Então, todos nós precisamos da obra de Cristo para entrar no reino de Deus. Não há nenhum justo. A Bíblia diz: todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Isso inclui todas as pessoas. E quando a pessoa não tem entendimento da palavra de Deus, ela fala, eu já ouvi muitas pessoas dizer assim, mas eu sou salva. Como não? Eu sou salva, porque eu não mato, eu não roubo, eu nunca roubei ninguém, eu nunca fiz maldade para ninguém, eu faço o contrário, eu faço o bem, né? Eu ajudo as pessoas, eu faço caridade, tudo isso é muito bom, mas isso não justifica ninguém. Deus mandou a lei, né? A lei de Moisés, ela foi nos dada exatamente para mostrar isso para nós, para mostrar que obras não pode salvar ninguém. Só quem nos salva é Jesus. E é pela graça, né? Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, né? Nós somos salvos pela graça por meio da fé. Isso é um dom de Deus, é uma misericórdia, né? É um presente de Deus. Não é porque nós somos dignos, nós não somos merecedores da salvação. Então, concluindo, como semente de Adão, todos somos pecadores e todos somos carentes da misericórdia de Deus, da graça de Deus para ser salvo.
Então, como eu estava dizendo, Deus cumprindo o seu plano da salvação que Ele fez na eternidade e apresentou ali para Adão, quando Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus. Deus apresenta para Adão o plano da salvação. Ele promete ali que da semente da mulher viria um que, em outras palavras, venceria Satanás no lugar do homem, porque o homem não teria essa condição, mas Deus, Ele faria isso, né? Deus enviaria um que venceria Satanás no lugar do homem, enviaria alguém para derrotar a Satanás e resgatar o homem do pecado. Como eu estava dizendo, então, o homem no Éden perdeu o direito à árvore da vida, mas Deus, Ele enviou o seu Filho, e Jesus, Ele vem à terra e Ele se apresenta ali e Ele diz: eu sou a videira verdadeira. Então, aquele que estiver ligado em mim, esse terá vida, né? Então, por quê? Porque quando o homem pecou no Éden, ele foi desligado, ele perdeu a vida, ele morreu espiritualmente. Então, um morto espiritual é alguém que está separado de Deus, separado da vida, né? Então, para ele entrar na vida eterna, ele precisa estar vivo. Então, Jesus, ele veio, Deus enviou Jesus para morrer no nosso lugar, pagando as consequências do nosso pecado. Então, mediante a obra de Cristo, nós somos justificados diante de Deus, porque Ele pagou a nossa conta, pagou a nossa dívida, né? A Bíblia diz que Ele rasgou a cédula que era contra nós. Que coisa gloriosa, né? Então, nós somos mais do que felizes, né? Nós somos mais do que privilegiados, porque nós somos resgatados, né, por Jesus, resgatados pelo plano da salvação. Então, ali no Éden, o homem sofreu a degeneração da natureza. Agora, Jesus vai mostrar para o homem a necessidade dele ser regenerado, porque ele perdeu, né, essa comunhão com Deus, ele perdeu a intimidade com Deus, ele foi desligado da fonte da vida. Então agora ele precisava ser resgatado do pecado, ele precisava passar agora pela regeneração. Se lá no Éden ele foi degenerado, de santo por natureza, ele se tornou pecador por natureza. Agora ele teria que, esse velho homem, né, debaixo das consequências do pecado de Adão, teria que morrer para nascer um novo homem. Por isso que quando nós aceitamos Jesus, nós passamos pelas águas do batismo, porque o batismo é um símbolo de morte para o mundo, para o pecado. Quando o ser humano ali, por isso que tem que ser por imersão, né? Então, quando a pessoa se deita completamente ali, é deitado na água, totalmente. Então, quando levanta, é como se estivesse sendo ressuscitado. Quando mergulha na água, é como sepultado. Morreu para o mundo, agora levanta, né, ressuscitando, um sinal, um símbolo de estar sendo ressuscitado agora para uma nova vida. Então, nós somos regenerados pela palavra de Deus. Então agora a palavra de Deus, quando nós aceitamos Jesus, ela vai nos limpando do pecado, limpando da velha natureza. Isso acontece passo a passo, dia após dia, mas nós temos que buscar, nós temos que dedicar, né, a nossa vida na oração, na consagração, na santificação, na leitura da palavra de Deus, porque é a santificação que eu digo, é o nosso capricho de deixar o mundo, de deixar o pecado, né? Tudo isso é possível. Sim, nós fazemos a nossa parte, porque alguns dizem, não, mas essa é a obra de Deus e nós, em outras palavras, nós podemos cruzar os braços e esperar Deus fazer tudo. Não, Deus que faz, é obra do Espírito Santo.
mas nós temos que querer. Então nós temos que fazer a nossa parte, o que cabe a nós, nós fazemos, né? Deus já nos dá salvação, já nos dá poder, já nos dá autoridade contra o pecado. Então agora o nosso dever é lutar contra o pecado. Nós vamos lutar. A Bíblia diz que a nossa vida é uma luta diária contra o mal, contra o pecado, né? O Espírito Santo, ele nos convence, né? Juntamente com o poder da palavra de Deus. Então é uma obra, né? Feita, é Pai, Filho e Espírito Santo ali junto, né? A palavra de Deus, a obra do Espírito Santo, né? Ali sendo trazendo efeito para as nossas vidas. O Espírito Santo fala, o Espírito Santo nos convence, a palavra, né, que nós lemos, que nós ouvimos, né, da palavra de Deus, e a força e o poder da obra da redenção, né, Deus vai depositando em nós e nós vamos recebendo força para deixar o pecado, né? Então ali nós vemos o poder da obra da redenção de Deus. Porque o homem por si só, ele não tem esse poder, ele não consegue, mas pelo poder da redenção, da obra de Cristo, nós temos esse privilégio, essa graça divina, né, de sermos libertos da força do pecado. A Bíblia diz que um homem rico, ele procurou Jesus para perguntar sobre o novo nascimento, porque ele tinha ouvido, né, que Jesus disse que aquele que não nascesse de novo não poderia ver o reino de Deus. Se não pode ver o reino, é porque não pode entrar nele, né? Então, ele quis saber como é esse negócio do novo nascimento. Então, ele disse, porventura, Senhor, a gente vai ter que entrar no ventre da nossa mãe e nascer pela segunda vez? Jesus disse, em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. Jesus estava ali dizendo, o que é nascido da mãe é apenas carne, né? Não vai mudar em nada, porque isso aí não vai te purificar. O que é nascido da carne é carne. Mas, então, o que é nascer de novo? É o que eu acabei de falar há pouco. A obra que acontece em nossas vidas por meio da palavra de Deus e por meio do Espírito Santo, né? O trabalhar de Deus, que Deus vai trabalhando, vai purificando nós das antigas práticas do pecado. Nós vamos sendo libertos. A Bíblia diz, o homem, quando ele vai sendo regenerado pelo poder da palavra de Deus, pela obra do Espírito Santo, muitas vezes ele toma até nojo de lembrar de suas práticas antigas, né? E isso é uma realidade. Já ouvi muitas pessoas dizer que sente nojo do que elas faziam, né, quando ainda não conhecia Jesus. E até tem um irmão que eu falei para ele, conta para nós seu testemunho. E ele falou, olha, é uma coisa que eu sei que é preciso contar, mas eu tenho dificuldade para contar, porque eu tenho um horror de lembrar. Não é que ele era uma pessoa mal, né? Eu nem sei o que ele praticava, né? Mas não é maldade, eu sei que não era coisa de maldade. Eu não sei o que é, porque ele não contou. Ele falou, não, eu não gosto de relembrar, porque eu tenho nojo, eu sinto náusea das minhas práticas do mundo. Então eu não gosto nem de lembrar disso. Eu quero contar os testemunhos, as coisas que Deus fez. É ele, né? Cada um tem o seu jeito, né? Outros já gostam de contar. É importante contar, mas cada um tem seu ponto de vista, né? Então, realmente, essa é uma verdade. A palavra de Deus que diz isto, né? Então, nós precisamos, todos precisam de ser regenerados para entrar no reino de Deus. Então, ali, Jesus disse, né? Aquele que é nascido da carne é carne. Quer dizer, não resolveria nada entrar no ventre da sua mãe para nascer de novo. Você seria o mesmo pecador, né? Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Porque quando você entra no plano da salvação de Deus, se arrepende dos pecados, então o trabalhar do Espírito Santo, né, em você, e o trabalhar
de Deus em você por meio da palavra de Deus que limpa, que vai te limpando. Então isso vai trazer em você vida espiritual. Então você é vivificado novamente. Lá no Éden, todo ser humano morreu em Adão, né? A morte espiritual. Mas agora, através do segundo Adão, que é Jesus, nós somos vivificados, né? Então a sua obra, né, ela tem esse poder de nos purificar, de nos justificar, de nos perdoar, de nos transformar, de nos libertar do jugo do pecado, do jugo que caiu sobre nós pela queda, pelo pecado de Adão. Então, nós somos ressuscitados com Cristo novamente. Então, aí que Jesus, por isso que Jesus disse, aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus. Esse novo nascimento que Jesus estava dizendo ali, ele estava falando sobre a regeneração. Então, a regeneração é o novo nascimento do qual Jesus estava dizendo. Então, olha que coisa gloriosa, né? Deus envia Jesus para desfazer as obras do diabo. Aquilo que Satanás fez lá no Éden contra a vida humana. E por meio dessa consequência veio a condenação, né? Veio a morte física, a morte eterna e a morte espiritual, que eu expliquei nos vídeos anteriores. Mas através da morte de Cristo, porque ele precisou morrer. Porque, como eu disse em um dos vídeos, né? A sentença do ser humano foi a morte. Porque o pecado é algo grave diante de um Deus santíssimo, um Deus que é 3 vezes santo. Então o pecado é coisa gravíssima diante de Deus, é réu de morte, né? A pessoa que peca, ele é digno da morte. Então Adão e Eva pecou, então eles se tornaram réu de morte. Mas Deus, ele nos amou tanto que ele enviou o seu filho para tomar esse lugar de réu. E ele morreu em nosso lugar, assumindo o nosso castigo, a nossa culpa, a nossa sentença de morte, para ele nos dar vida através da sua morte. Então, através da morte de Cristo, nós somos ressuscitados. A Bíblia diz, então, se já ressuscitaste com Cristo, buscai agora as coisas que são de cima, as coisas que são do alto. Então, nós devemos estar ligados a Deus, buscando a presença de Deus, buscando estar firmados em Deus, por meio da oração, por meio da leitura, por meio do jejum, porque essas coisas que vai nos manter, nos fortalecer, nos segurar. O jejum é um remédio, gente, é uma saúde para a vida espiritual. Eu já ouvi pessoas dizer, mas eu sou muito fraquinha. Eu sei, todos nós somos fracos, mas se você quiser fortalecer espiritualmente, começa a jejuar, começa a ter uma vida de jejum e de oração e de leitura da palavra de Deus. Busca a santificação e luta contra o pecado, e você vai sentir as suas forças voltar. Você vai ser renovado espiritualmente, porque foi para isto que Deus enviou o seu Filho, para nos resgatar do pecado. Quando você se dedica a buscar a Deus, você é fortalecido. Você busca estar sempre ligado a Deus, na leitura da palavra de Deus, na santificação, na oração, no jejum, e você vai ser fortalecido. Se você não é batizado com o Espírito Santo, busca para que você seja batizado, porque a palavra também diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, Deus, ele, assim como no Éden, Deus deu tudo para que o homem se mantesse ali fiel. Adão e Eva não têm nenhuma desculpa diante de Deus, eles não tiveram, porque eles tinham tudo para se manterem fiéis a Deus, como eu disse nos vídeos anteriores. Foram criados em santidade, foram criados em uma condição na qual eles não tinham inclinação para o mal, a palavra de Deus diz.
Então eles tinham tudo, tinha a presença de Deus, tinham tudo, absolutamente tudo, para se manterem fiéis a Deus. Mas eles escolheram desobedecer. Assim, a gente fala escolheram, né? Mas a gente não sabe exatamente se eles, o que passou pela cabeça deles. Mas o que a gente sabe é que eles desobedeceram, né? Então, isso é o que sabemos. Eles desobedeceram e caíram em consequências, né? Mas eles tinham tudo para se manterem fiéis a Deus. Agora, hoje, nós também não temos desculpa, porque Deus nos deu a graça, Deus nos deu o Espírito Santo, né? E Deus nos deu a instrução por meio da sua palavra. E também temos a casa de Deus, onde nós podemos estar frequentando, para nós estar ouvindo a palavra de Deus, a mensagem da palavra de Deus e nos fortalecendo, né? Cada dia que nós comparecemos na casa de Deus, nós saímos daqui renovados. Às vezes a pessoa vem na casa de Deus e fala: eu não senti nada, eu saí do jeito que eu entrei. Mas você já deve vir da sua casa já ligado em Deus. Ou você deve passar um dia em oração, né? Mesmo que estiver trabalhando, você pode orar na sua mente, meditando na palavra de Deus, orando e buscando a presença de Deus. E quando você chegar na casa de Deus, você já vai estar sentindo a presença de Deus. E mesmo que o culto for simples, mesmo assim, mesmo que você ficar sentado lá no seu canto, caladinho, sem falar nada, mas você está ali absorvendo a palavra de Deus e você está se enchendo, você está ali cheio da presença de Deus. Então o culto começa nas nossas casas, né? Então, na nossa casa, no nosso trabalho, o culto começa de manhã quando nós levantamos, né? Seja para vir à igreja, seja para ir para o trabalho, o culto começou. Então, que nós possamos estar dedicando a nossa vida e tirando de nós toda desculpa, porque nós não temos. Como eu disse, assim como Adão e Eva não teve desculpa nenhuma para pecar, nós não temos desculpa nenhuma para nos justificar diante de Deus, para dizer: eu não posso, eu não consigo, eu sou fraquinha. Não, a gente é fraco, mas a gente tem tudo, né? Como eu já citei, nós temos a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a palavra de Deus, os homens de Deus que também estão para nos instruir, né? Nós temos a presença do Espírito Santo, nós temos o joelho, que ele é dobrável, né? Pode ver que é dobrável. Nós temos voz para clamar, então nós temos tudo em nossas mãos, né? Para nós estar recebendo força, para estar dedicando a nossa vida a Deus, porque Deus já fez tudo. Nós não somos merecedores, mas tudo é pela graça de Deus, né? Pela misericórdia de Deus. A salvação também é uma graça, como diz a palavra de Deus, não é pelo nosso merecimento, mas somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Esta é a palavra que eu senti no coração de trazer hoje. Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.